Mas como é possível? Não pode ser. 18! Por que você tá fazendo isso? Eu preciso admitir que sua cara de pavor é algo fofo, mas algo que nessa existência que eu adoro mais do que uma cara de pavor é uma cara de agonia e sofrimento. Mas o que pensa que está dizendo? Você está completamente louca. Como pode fazer aquela atrocidade com seu próprio marido? Que adorável, Gohan. Por acaso você não sabe dançar? Mesmo com o choque da revelação, eles não poderiam simplesmente relevar aquele fato e tentar trazer sua suposta aliada de volta à sanidade. Independente de quem era, ela havia cometido uma série de atrocidades e deveria ser parada o mais rápido possível. Aquele trio então elevou seu ki ao máximo e partiram para um combate, mesmo sem muita estratégia. O primeiro a começar a ofensiva havia sido Trunks, que mesmo na forma base se mostrava muito poderoso. Os seus golpes geravam altos barulhos de impacto quando se chocavam contra o corpo de sua oponente. Mas mesmo com toda aquela força, nada do que ele fazia naquele momento parecia causar algum dano significativo. Aquela mulher não parecia fazer questão de desviar daqueles golpes. Simplesmente devolveu tudo o que havia recebido de forma mais brutal possível. Ela começou a espancar Trunks em pleno ar. Ele nem ao menos conseguia reagir contra toda aquela velocidade e força, até que ele foi jogado para longe. Gohan e Pan começaram a disparar rajadas de ki sem parar contra a Android 18 maligna, que apenas começou a voar em alta velocidade, desviando de todos aqueles ataques que atingiam apenas as ruínas daquela cidade. Quando ela parou e estava prestes a disparar uma gigantesca rajada de ki, foi surpreendida por Trunks, que havia voltado e acertado uma voadora em suas costas. A força do golpe jogou aquela mulher no terraço de um prédio. Logo, todos puderam ver que Trunks elevou seu ki ao máximo. Sua aura branca tornou-se dourada. Ele começou a gritar enquanto seu poder crescia. Seus olhos se tornaram verdes e seus cabelos se espetaram para cima, por fim adquirindo a mesma cor da aura. Ele havia se transformado em um Super Saiyajin. Então você decidiu se transformar finalmente? Estava me perguntando se o motivo da minha morte não seria o tédio que vocês Saiyajins iriam me oferecer. Cala essa boca! O filho do príncipe Vegeta avançou mais uma vez contra sua oponente. Eles colidiram seus socos com violência, de modo que a onda de impacto gerada causou ventanias violentas e espalhou poeira e destroços para todos os lados. Agora é uma intensa luta corpo a corpo. Tudo parecia bem equilibrado. Gohan e Pan apenas podiam observar aquelas colisões, aguardando pelo momento ideal para adentrarem no combate. Pai e filha continham a extrema ansiedade, enquanto Trunks parecia levar vantagem, atacando aquela mulher sem parar com diversos socos e chutes, enquanto o Saiyajin estava em um intenso estado de fúria. Tudo aquilo para a 18 maligna parecia ser apenas um mero divertimento. Após terem afastado um ao outro com um chute, Trunks começou a mover seus braços com extrema rapidez para várias direções diferentes, até juntar suas mãos e as apontar na direção da loira, disparando uma poderosa rajada de ki, o seu Burning Attack. A 18 maligna então usou sua velocidade para sumir e reaparecer ao lado de Trunks, o acertando com vários tapas em seu rosto e finalizando com uma devastadora rajada de ki que causou diversos ferimentos e jogou no chão com força suficiente para causar uma cratera. Você luta melhor do que eu esperava, mas eu estou começando a realmente ficar entediada. E é hora de parar com a minha negligência e queimar de vez todo esse lixo. Quando Gohan finalmente iria atacar, Trunks se levantou. Eu ainda não acabei, sua maldita! Trunks, espere! Sem dar ouvidos ao seu amigo, Trunks apenas voltou a avançar contra aquela mulher. Porém, naquela ocasião, ele havia elevado o nível de sua transformação. À medida que avançava, seus cabelos ficavam mais espetados, sua massa muscular aumentava e raios tomavam conta de seu corpo. Ele havia se transformado em um Super Saiyajin 2. Agora seus ataques pareciam realmente causar algum dano. Ele se movia com extrema rapidez e atacava sem parar. Disparava rajadas de ki como um louco. Aos poucos ele começou a agir cada vez mais por impulso, o que a longo prazo se mostrou sua ruína. Pois ao sacrificar ataques coordenados por pura força destrutiva, acabou não percebendo o inevitável. Aos poucos ele notou que suas rajadas de ki pareciam ter seu dano reduzido, a um ponto que ele mesmo começou a se sentir fraco. Quando parou de lançar as rajadas de ki sem parar, ele pôde ver que a 18 maligna estava com uma de suas mãos apontadas para ele, sugando toda a energia que era disparada em seu corpo. Trunks tentou se afastar, mas ele sentia seu corpo completamente paralisado. Ele nem ao menos conseguia gritar. Ele tentava elevar seu poder ao máximo, tentando alcançar mais um nível de transformação.
mas quanto mais se esforçava, mais de sua energia era drenada sem a menor piedade. Gohan e Pan voltaram a disparar rajadas de Ki contra aquela coisa, mas eram ataques que também se mostravam inúteis, pois eram completamente absorvidos. Logo, aquela mulher agarrou o pescoço de Trunks. Ela absorveu a energia que restava, mas quando estava prestes a finalizar o Saiyajin, Pan avançou como um míssil e acertou uma cabeçada naquela 18 maligna, o que a jogou para longe. Gohan conseguiu agarrar Trunks antes que ele caísse no chão. Assim como Goten, ele também estava totalmente inconsciente e fraco. Gohan agora se via numa situação complicada, pois ele deveria deixar seu amigo em um lugar seguro, mas também precisava sair a tempo de garantir a segurança de sua filha, que naquela altura já deveria ter começado a lutar. Sem escolha, ele apenas deu um pouco de sua energia para Trunks e partiu atrás de sua filha, mas ao começar a voar, uma constatação terrível o atingiu. Pan e aquela mulher haviam simplesmente sumido. Ele tentava desesperadamente localizar o Ki de sua filha, mas não encontrava absolutamente nada. Afinal, o que teria acontecido quando ele se distraiu por 2 minutos? O desespero começou a o consumir rapidamente. Ele começou a voar em alta velocidade pela cidade, tentando localizar sua filha. Ele se martirizava internamente. Afinal, como ele pôde ser tão descuidado? Até que de repente, alguém o agarrou no ar e o puxou para dentro de um prédio. Para seu alívio, havia sido Pan, que havia escondido totalmente sua presença para que assim pudesse se esconder da mulher que agora a perseguia de forma intensa. Gohan escondeu totalmente sua presença também, e ficou totalmente calado enquanto escutava sons de explosão, prédios caindo e também de pessoas que ainda estavam na cidade e que acabavam morrendo. Ele estava totalmente preparado para que assim que Android pusesse a cara naquele prédio, ele avançaria com tudo para atacar. A tensão dominava pai e filha. Eles não poderiam falhar naquela investida sob nenhuma circunstância. Foi então que eles puderam ver aquela criatura se aproximando pelo canto da janela. Ela já sabia que eles estavam ali, mas tinha a intenção de os aterrorizar. Porém aquilo não causou efeito, pois Gohan e Pan avançaram em conjunto contra sua inimiga, desferindo diversos socos e chutes no ar, percorrendo toda aquela cidade com extrema velocidade. Mas aquilo apenas durou alguns segundos, pois a mulher conseguiu atingir um soco tão forte no estômago de Gohan que o fez parar de atacar, o que deu brecha para que aquela 18 maligna jogasse Pan contra o terraço de um prédio. Logo em seguida, apareceu ao seu lado, a agarrou pela perna, girou e a jogou contra o ar. Quando ela avançou, prestes a agarrar a garota para tomar sua energia, Gohan avançou e atingiu um soco na face da mulher, e ambos caíram nas ruas da cidade mais uma vez. Não ouse encostar na minha filha! Você vai lutar comigo! Então você finalmente decidiu dançar comigo? Que maravilha! Espero que possa me divertir mais do que o pobre Trunks. Devia parar de falar asneiras e começar a lutar. Gohan soltou um grito de fúria e se transformou em Super Saiyajin 1. Mas para seu espanto, aquela mulher também foi consumida pela aura de um Super Saiyajin. Era como se ao sugar as energias de Trunks, ela tivesse adquirido parte de suas habilidades. Mais um combate se iniciou. Aquilo parecia estar levemente equilibrado no começo. Porém, Gohan começou a se mostrar superior, mesmo no primeiro nível de suas transformações. Diferente de Trunks, apesar da fúria, Gohan não perdia o foco, muito menos se deixava consumir pela arrogância como ocorreu no passado. Ele atacava para destruir seu oponente de uma vez, não para humilhar. Quando ela tentou acertar um chute, ele rapidamente se defendeu e se transformou em Super Saiyajin 2. Ele levou seu Ki ao máximo, a golpeou várias vezes com uma velocidade incrível, e quando ela tomou distância, o Saiyajin começou a concentrar um poderoso Super Kamehameha. Isso! Eu não esperava que sua energia fosse tão intensa! Me ataque! Vamos! Me ataque! O ataque foi disparado com toda a força. Gohan deu tudo de si naquela técnica que ao atingir Android, gerou uma explosão extrema, junto de uma onda de impacto e uma cortina de fumaça. Ele esperava que aquela força sobrecarregasse o ser de alguma forma e o destruísse. Ele acabou baixando sua guarda, acreditando que havia vencido. Porém... Pan assistiu a cena de seu pai sendo derrotado, aterrorizada. Ele havia caído no chão em uma poça de seu próprio sangue. A 18 então começou a sugar as energias do Saiyajin, o fazendo perder sua transformação. Ela não o matou, dessa vez não por ser impedida, mas sim porque acreditava que se deixasse aquele homem vivo, ela teria mais um divertimento quando finalizasse seu massacre. Logo, sua atenção foi voltada para Pan.
Ela então surgiu na frente da garota e começou a encarar com um olhar penetrante. A Saiyajin tentou se manter firme mesmo sentindo um intenso medo, pois seu pai e seus dois companheiros, por mais poderosos, haviam sido derrotados como verdadeiras moscas, o que a fazia acreditar que não tinha chance alguma. Ela começou a dar passos para trás enquanto tentava se colocar em uma posição de combate, o que arrancou mais risadas de sua oponente, que além de se deleitar com o medo que a garota emanava, não a levava a sério, pois não sentia quase nenhuma energia vinda dela. Tão pequena e fraca, mesmo nesse lugar, isso não muda. Fico até com dó de ter que sugar sua energia. Seria um desperdício, afinal de contas. Pan começou a juntar todas as suas forças. Ela tentava usar de sua raiva interior para conter seu medo. Ela não iria ser um peso morto, nem naquele momento, nem em nenhum outro. Então ela soltou um alto grito de batalha, e sua aura dourada iluminou o ambiente como uma gigantesca fogueira. A garota havia se transformado em um Super Saiyajin, a forma que ela pensou que nunca poderia usar anos atrás. Aquilo arrancou um sorriso de surpresa vindo da 18 maligna, o que animou um pouco para iniciar mais um combate naquela noite. No início, os golpes de Pan não eram nada coordenados, eram basicamente ataques feitos de qualquer jeito, movidos na base da fúria. Mas em pouco tempo, ela começou a utilizar todos os movimentos que haviam aprendido com seu pai, o que obrigou o androide a começar a recuar. Porém, ela não teve tempo de impedir de ser acertada por um chute que Pan desferiu em seu queixo após dar um mortal para trás. Logo a garota sumiu e apareceu na frente de sua oponente, a jogando para longe com um golpe, e logo em seguida desferindo um poderoso Kamehameha em sua direção. Após ser atingida pelo ataque, a androide começou a se erguer no meio dos escombros, agora com a hora do Super Saiyajin 2, e começou a disparar diversas rajadas de Ki contra a garota, e começou a desviar de todas elas enquanto também devolvia os ataques na mesma intensidade. Pan então começou a utilizar de várias rajadas de Ki seguidas. Ela havia observado que a androide era capaz de absorver tudo aquilo, então ela havia bolado uma estratégia. Ela acreditou que se a pegasse de surpresa, não daria tempo de absorver tudo. Então, após lançar várias rajadas de Ki no ar, mescladas com as rajadas que eram disparadas contra o oponente, ela esperou até que o androide se distraísse. E logo, fez as rajadas disparadas no ar a atingirem por trás com tudo, gerando um grande dano e jogando na direção da Saiyajin, que acertou um soco com toda sua força na face dela. Pan sentiu seu punho doer intensamente. Ela não sentiu uma dor semelhante nem quando acertou com a cabeçada. Ela parecia ter evoluído, ficado mais forte, com toda a energia que absorveu nos combates. A 18 maligna então se levantou e acertou um poderoso soco no estômago da garota, que quase perdeu os sentidos com tamanha força. Tentando se manter firme, ela começou a se defender dos golpes posteriores que eram desferidos contra seu corpo. A força e velocidade eram tantas que o sangue da garota era espalhado no chão e nas paredes de forma brutal e constante. Enfraquecida, a garota não era mais capaz de revidar, apesar de ter causado danos ao androide. Logo, ela foi agarrada pelo pescoço e a Saiyajin apenas esperou que sua energia começasse a ser drenada. Mas ao invés daquilo acontecer, a loira de forma sádica abriu suas mãos e com um rápido movimento, cravou suas unhas profundamente nas costelas de Pan e a ergueu no ar, se banhando com o sangue da garota e rindo como uma verdadeira louca enquanto a garota gritava de dor. Por fim, a filha de Gohan foi jogada no chão com extrema força. Ela mal conseguia se manter acordada. Sabia que se apagasse ali, ela morreria devido à perda de sangue. A androide então deu completamente as costas para ela. Então começou a andar para fora da cidade, mas antes de sumir completamente, a Saiyajin começou a usar suas últimas forças para perguntar o motivo de todo aquele massacre. Você não precisa saber quem eu realmente sou, nem os meus motivos. Você só precisa saber que esse planeta logo se tornará igual ao lugar onde eu vim. Seres fracos e acéfalos como vocês devem ser varridos da existência, como insetos morrem em campos de trigo. Agora esperte sua morte inevitável, garotinho.